Ótimo, perfeito. Bom, gente, boa noite, né? Estamos nós aqui outra vez. Para a gente dar continuidade. Ah, beleza, Jorge, valeu. Para dar continuidade no nosso conteúdo que a gente parou a aula passada, né? Então, Marcelo, boa. Boa noite, Marcelo. São Paulo, encontra as aulas anteriores no link? Isso mesmo. Encontra as aulas anteriores nesse link aqui da pastinha do Drive, tá, Marcelo? Estou jogando aí direto para vocês terem, né, o acesso. Daí lá você encontra as aulas gravadas, as aulas passadas que foram gravadas e também encontra o material, né, pertinente à apresentação, seja o PDF dos slides, ou então se eu comentar algum material diferente, né, uma referência, um livro, alguma coisa assim, a professora também posta. Nas aulas da professora eu costumo colocar os links das pesquisas, então daí vocês também têm esses links no PDF, né, dos slides, tá bom? Beleza, valeu. Então, tá bom. Bom, gente, a gente vai continuar, então, o conteúdo da aula passada, tá? Sobre a questão da relação entre sociedade, né, e meio ambiente. Então, a gente finaliza esse conteúdo hoje para dar continuidade na próxima aula, porque a gente ainda tem bastante o que comentar, porque a gente parou na parte das causas, né, inerentes à ação do homem no meio ambiente. Então, a gente tinha falado dos problemas ambientais, né, que muitos desastres são causados pela ação do homem, então a gente discutiu, né, toda essa relação entre homem e o meio ambiente, a questão da problemática ambiental, que começou a tomar visão a partir da década de 60, né, juntamente aí com o desenvolvimento da era industrial, né, desde o início da Revolução Industrial e as suas evoluções, tá? A gente falou sobre a relação de equilíbrio entre o homem, né, a ação do homem no meio ambiente e a recuperação, né, do planeta ou do meio ambiente. Então, essa relação de equilíbrio em tentar descobrir maneiras e encontrar maneiras de se relacionar com o planeta ou com o meio ambiente de forma simbiótica, né? A gente tinha comentado sobre isso também. Isso tudo eu estou fazendo um apanhado, pessoal, do que a gente viu aí nas aulas passadas, tá? A gente falou disso, uma coisa super, super importante, né? Sobre a coisificação e fragmentação do meio ambiente, né? Então, de tratar a natureza como um meio somente de exploração dos seus recursos, tá? Então, de transformar o planeta ou, né, o meio ambiente numa coisa em que ela, né, só pode ser explorada, e é daí que advém essa relação de desequilíbrio entre exploração em exceção, exploração demasiada e pouco tempo para a natureza se recuperar, né? Então, a gente trabalhou essa questão também. Aí falamos sobre a disciplina em si, então, né? Os campos da disciplina da ciência do ambiente, né? Então, é uma ciência multidisciplinar que agrega o conhecimento, né, de várias áreas, tá, da ciência. Então, a gente fez até uma contextualização, né, da área da ciência do ambiente com algumas áreas aí, né, da química, né, da engenharia civil, da elétrica, da mecânica, né, e assim por diante. Então, a gente fez um apanhado sobre essa relação entre a disciplina e diferentes áreas, né. Tratamos sobre os problemas ambientais, né, que estão sendo agravados e estão sendo observados já há algum tempo,
né? Com relação a esses problemas, nós temos, então, a questão do desflorestamento ou desmatamento, a redução da biodiversidade devido, né? Então, é uma cadeia, porque uma coisa puxa a outra, né? Existe uma relação intrínseca entre esses problemas. Então, você tem também redução de biodiversidade, aumento do efeito estufa, né? A questão da utilização demasiada de pesticidas que causam chuvas ácidas, a desertificação, né? A agricultura desmedida, né? Então, o agronegócio não utilizando de meios sustentáveis para poder evitar a desertificação, por exemplo, a eutrofização, né, que seria o crescimento demasiado de algas em determinados ecossistemas, né, ecossistemas aquáticos. Então, essa proliferação demasiada de algas advém aí da poluição, né? Então, a gente tem esses problemas aí relacionados à escassez de água, redução da camada de ozônio, né? Então, uma série de problemas que estão, né, em pauta já desde a década de 60, quando se começou a ter uma visão para esses problemas, né, para essa questão ambiental. A gente discutiu sobre esses problemas socioambientais da atualidade, né? Então, lembrando que a gente não pode tratar as questões ambientais de maneira individual, de maneira única, mas sim observar ao redor, né? E tratar a questão do meio ambiente relacionadas com a questão da economia e também da sociedade, né? Então a gente tem um triplé, um triplé, ai gente, que eu estou falando já? A gente tem um tripé que sustenta, né, as relações ambientais. Então, esse tripé, ele embasa o desenvolvimento da sustentabilidade, em que você tem que observar, né, ter um desenvolvimento sustentável com viés social, econômico e ambiental, tá certo? Então, a gente discutiu aí alguns principais problemas socioambientais com relação à poluição e o percentual disso, né? Então, esses dados foram tirados aqui eu coloco aqui, tá, as fontes, né? Então, esses dados foram retirados dessa fonte. Você tem o percentual dos problemas, dos principais problemas da atualidade, né? Em que, de longe, o que mais ganha aqui pontos é a poluição. Para a poluição, pois é. Né? Então, poluição é um fator extremamente problemático na situação, no cenário que nós estamos vivendo hoje com relação à degradação ambiental, né? Então, a Prof tinha comentado com vocês lá no início da nossa disciplina, da minha apresentação, né, que a Prof trabalha com gerenciamento de resíduos, né? E na prática a gente vê como esse problema está sendo debatido na área econômica. Então, como as indústrias estão tendo que se comportar ou se portar perante a alterações, né, das legislações. A gente vê que existe muita diferença entre estados. Por quê? Porque são os estados, são os órgãos ambientais estaduais que fiscalizam e também legislam, né, nessa área. Ou seja, as emissões de portarias e resoluções estaduais, elas estão relacionadas a seus estados. Então, o estado do Paraná, né, que é onde eu atuo, com relação ao gerenciamento de resíduos, ele atua de forma totalmente diferente, por exemplo, do estado de Santa Catarina. Apesar de serem, né, estados próximos, a gente observa, né, que a região de Santa Catarina ela não é tão rígida ambientalmente falando, né, quanto as suas legislações estaduais em relação ao estado do Paraná. Então, eu trabalho muito, né, com essas duas regiões e a gente percebe, então, que os estados eles têm concentrado o tratamento dos resíduos gerados das indústrias de forma particular, né? Então, a poluição
né, advinda da atividade industrial, né, que é a maior consumidora e a maior poluidora. A gente pensa, né, que nem está tendo corte de água agora, né, que a gente está ficando 3 dias sem água, daí passa 2 com água, 3 dias tem tipo umas coisas, né, que a gente está passando agora com essa escassez hídrica aqui no Paraná. Mas o que a gente observa é que 70% da utilização de água não é do indivíduo, né, da população, não é da população, mas sim da indústria. Então, assim, a indústria também está tendo corte de água. Algumas, né? Então a gente observa, eu sei porque como a gente está direto aí trabalhando com as empresas com relação ao gerenciamento de resíduos, né? Então a gente observa que é aquele tal negócio político, né? Então, quanto mais dinheiro a empresa tem para poder suprir a demanda, né, de políticos e questões assim, né, corruptas, a gente observa que aquela empresa ela tem mais acessos, né, e assim por diante. Então, assim, a gente sabe como é que funciona e a gente sabe que não depende muitas vezes do indivíduo. Então, eu falo para o aluno que a gente trabalha aqui com a realidade e não com ecochatismo, né? Então, ficar, porque então eu não como mais carne, então eu não compro mais roupa daquela loja, então eu não faço mais isso, faço aquilo. Não é isso que a professora vem aqui tratar com vocês, né? Então a gente sempre fala que eu sempre falo para vocês, não adianta enxugar gelo. Né, o problema ele é muito maior do que a gente pensa. Então, assim, quando a gente está passando por essa escassez hídrica, né, que a gente está numa situação complicada, a gente tem que pensar que não é que o vizinho está lavando o carro ali que vai ser o grande problema. O grande problema é aquela indústria ali que paga uma propina para receber a água que poderia estar indo para outros, né, outros sendo utilizada em outros recursos. Então, a gente é uma relação bem complicada, né? As situações observadas em âmbito ambiental, mas o que a gente vem discutir aqui é de uma maneira geral e o que a gente pode fazer e pensar, né, para tentar amenizar esses problemas decorrentes aí. Então, a gente trabalhou todas essas questões, né, sobre a poluição, as mudanças climáticas, né, decorrentes muitas vezes esses outros problemas eles são decorrentes da poluição, né? A gente falou sobre o crescimento urbano desenfreado, que a gente até parou nesse item, né? Nesse problema, sobre o crescimento desenfreado, crescimento populacional, que a gente parou aí e vai continuar a discutir sobre isso hoje. A gente falou sobre exploração de recursos, né? Então, também é um dos graves problemas socioambientais, essa questão da exploração de recursos, uma vez que você coisifica, né, o meio ambiente, você explora demasiadamente os recursos daquele ecossistema, você também interfere populações que vivem daquele ecossistema. Né? Então, aquelas populações, daquela região afetada, né, acaba gerando problemas, então, não mais ambientais, mas sim socioeconômicos. Tá? Então, por isso que a gente fala do tripé, vocês não podem nunca esquecer. Né? Então, já foi a época que eu disse para vocês que essa aula não é tipo ecochatismo, né? Tipo, não come carne, não faça isso, não faça aquilo, economize água. Não é isso é enxugar gelo. A gente precisa pensar grande que o problema é muito maior, né? Então, quando a gente coisifica a questão dos recursos, né, naturais, a gente também impacta, né, numa questão socioeconômica, tá certo? E não só isso, né, quando a professora fala de enxugar gelo, não é que tipo, vamos zoar, é que a gente tome consciência como indivíduo do que está de fato acontecendo, né, com a nossa casa, e que a gente tome algumas atitudes que possam, mesmo que minimamente, melhorarem alguma coisa, né, seja inclusive por
urnas eleitorais, né? Mas a gente falou aqui que não ia conversar sobre discutir relações políticas, né? Mas é difícil fugir disso, né? Por quê? Porque a gente está observando, né, essa questão do tripé. Então, a questão política, porque você mexe com economia e sociedade, quando você mexe com essas duas vertentes, você acaba gerando também questões políticas, né? Então, o que que você tem que saber? Você tem que saber aquela pessoa que você está interessado em eleger e quais são os planos, os planejamentos, né? Quais são as propostas, o que que já foi feito por aquela pessoa, né? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, observar ao redor com olhos e com a razão e com olhos de imparcialidade, né? Então, a professora tem falado muito isso nas aulas também de método, sobre a imparcialidade, de se observar como um todo, né? A gente também falou sobre o consumo exagerado. Bom, muito bem, se você tem um crescimento populacional desenfreado, você consequentemente, vai ter uma elevação do consumo, né? Então, isso também acaba gerando um desequilíbrio, uma vez que você tem aumento da população, um aumento do consumo, você tem. Só que aquilo que a professora falou, quem mais são é a população, né? São os civis, somos nós, né? Da onde vem essa exploração? Essa exploração, ela sempre, né? Ela está relacionada com o extrativismo, com a exploração de recursos que são advindos da utilização de grandes indústrias, né? E assim por diante. Então, essa questão do consumo, ela está também relacionada com a economia, né? E daí até volta a se dizer, né? Ah, mas daí como é que faz para suprir o consumo, principalmente de alimentos para essa população, né? Então existem propostas e existem sistemas de sustentabilidade, principalmente utilizando-se de agriculturas familiares e trazer novamente aquela população que na década de 90, né, desde a década de 70 até 90, né, com o êxodo das, o êxodo rural, né, o êxodo a saída da população de regiões de plantio, né, em busca de melhores condições dentro de uma metrópole, né, a partir do momento que houve isso, você tem também, né, a dificuldade de alimentar as pessoas, né? Justamente por quê? Porque as grandes indústrias acabam tendo que suprir essa demanda. E essas grandes indústrias suprem a demanda, porém de forma muitas vezes irracional. Então a ideia seria transplantar novamente essas pessoas que saíram de suas regiões, né? Ou incentivar, porque o problema, na verdade, por que as pessoas saem? Por falta de incentivo, por falta de oportunidades, né? Então, até a professora esses dias foi fazer um serviço lá na Votorantim de Vidal Ramos. Ô, cidadezinha fofa de Santa Catarina, bem alemãzinha, uma fofura a cidade. Mas é uma cidade, assim, que é mais voltada para a agricultura, né? Então, não sei se tem alguém aí de Santa Catarina. Oi, gente, né? Amo Santa Catarina. E daí a professora foi lá, né, a trabalho, tratar de uma gestão de resíduos da Votorantim. E quando eu estava lá passeando pela cidade, né, a professora observou que é uma cidade muito rural, né? E as pessoas que trabalhavam lá, né, na unidade, né, da empresa lá em Vidal Ramos, eram filhos de agricultores da região que foram para a cidade fazer, né, engenharia, foram, né, fazer curso, ok? E estavam trabalhando ali na região. E eu pergunto, né, numa conversa assim com o pessoal, né, acabei me interagindo com a galera lá, e daí no almoço, assim, perguntei da relação que eles tinham com a agricultura ali, porque é uma região de agricultura familiar, né, inclusive, e, né, por incrível que pareça, as pessoas que trabalhavam lá na empresa, falaram, não, na verdade, hoje, como falta incentivo, né, e falta
estrutura e existe um crescimento, né, industrial na cidade, as pessoas estão sendo obrigadas, então, a vender as suas propriedades, estão deixando, né, de produzir os seus produtos coloniais, os seus produtos artesanais, a sua agricultura de subsistência e até uma agricultura que provê, né, geração de recursos econômicos para a cidade, para poder, então, deixar espaço para um crescimento industrial. Em partes é bom, em partes é maravilhoso, né? Mas deveria existir um equilíbrio. Né? Então, muitos estudiosos, né, muitos pesquisadores trabalham essa relação do equilíbrio entre essa agricultura, né, que traz o alimento à nossa mesa, né, de forma mais distribuída, porque ela é mais regional, do que uma grande indústria de fabricação de alimentos que tem que suprir uma demanda muito grande por causa justamente desse crescimento desenfreado populacional. Então, é todo um estudo sendo desenvolvido em relação a essa questão da agricultura familiar. Eu tenho até alunos, eu estou orientando um trabalho de projeto integrador de uns alunos, até vai ser artigo da revista desse ano, da FATEC, né? Então, a professora é coordenadora, não sei se tinha comentado, que eu sou coordenadora da revista científica da faculdade. E daí eu estou orientando esses alunos, né, com relação, eles estão fazendo um estudo sobre agricultura familiar. E dentro desse estudo, eles descobriram, né, que, pasmem, 70% praticamente, de 60% a 70% dos orgânicos, da agricultura orgânica do Brasil, é produzida por sem terra, né, pela pessoal do sem terra. Então, assim, existe um movimento, né, então eu estou olhando com olhos de imparcialidade, tá? Existe irracionalidade. Existe um movimento que, né, ele é devastado de acordo com a corrupção de indivíduos, mas o movimento é válido. E, por incrível que pareça, essas pessoas, quando então são alocadas, montam essas corporações, essas cooperativas, né, baseada em sustentabilidade, em agricultura familiar orgânica, né, e participam, então, economicamente da região, né, trazendo seus produtos em feiras livres e abastecendo a região. Né? Então, é bem interessante. Então, o que a professora tem observado nessas andanças e nas orientações e nas pesquisas, né, que temos lido e tudo mais, é justamente essa relação, né, de você ter um equilíbrio, né, em cima desse tripé social, econômico e ambiental, né? Então, até a gente, nessa viagem, nesse trabalho lá em Vidal Ramos, né, em Santa Catarina, a professora ficou até chateada, porque, nossa, umas paisagens tão lindas, em muitas áreas sendo, então, vendidas para o agronegócio de grandes pastos, né, e para grandes indústrias, né? Então, existe um desenvolvimento econômico, entretanto, às vezes a gente acaba percebendo aí essa questão do desequilíbrio, do desencontro, né? Causando aí essa série de problemas que a gente tem visto aqui, tá? Então, consumo exagerado, destinação incorreta dos resíduos, né? Então, é com que eu trabalho diretamente, assim, a gente vê as barbáries que são feitas, né, que são feitas aí pelas indústrias, então, sempre visando o lucro, né, porque a indústria não quer gastar para destinar o resíduo. Né? Então, poxa, gerei lá o lixo e ainda vou ter que pagar para, né, tratar e destinar esse resíduo, como é que vai funcionar isso, né? Então fica uma relação complicada. Antigamente você tinha tratamentos de resíduos muito caros, né? Então as tecnologias de tratamento de resíduos eram caras, ainda são, né? Mas existem já Professora, alternativas. Oi, quem fala? Eu. é Marcela aqui de São Paulo, Engenharia Oi, Civil. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, professora? Desculpa aí, só um comentário.
Claro, O participem. primeiro trabalho integrador na Van Gogh, do primeiro semestre, hoje eu estou no terceiro, Ah, tá. foi, Aham. foi o assunto cuidar dos resíduos da construção civil, né? Ah, legal. Traga essa Então experiência. O aí, que que e você aí a achou? gente, eu fiz o trabalho baseado no amianto, no amianto, asbesto, Aham, que é a brasilite, né? sim. Então aí eu fui atrás deles e eles foram muito evasivos nessa questão que a professora está falando aí, né? Mas Uhum, saltaram de fora assim bonitinho, né? uhum, Só que a gente uhum, tem que procurar os órgãos estaduais, municipais da região, que eles uhum. não querem saber de pegar o resto aí do amianto para poder dar um fim correto nele, né? Exatamente, Marcelo. Teu trabalho, qual que era o tema? Era sobre resíduo de construção, destinação de resíduo de construção civil? Isso. Aí depois Aham, ele estava assim partindo para um lado para entrar em metodologias novas, né, de construção menos agressivas ao meio ambiente. uhum. E você Então, primeiro, a gente encontrou. citava alguns materiais tóxicos, né? O amianto Aham, era o mais grave, aí o gesso também, que usa muito e o fim dele é complicado também, né? Mas o gesso uhum. ainda tem um reuso, dá para moer ele e transformar em outro agregado aí na construção civil. O amianto não. E o Não, maior inclusive ele é fabricante, proibido. e o maior fabricante dele, que é a Brasilite, não quer saber de nada não, porque se Tirou a por lei fora. fosse dura, falava, vocês vão ter que tomar conta. Aí os caras quebrariam, né? Porque é muito amianto para jogar fora e não tem um Uhum. destino correto, né? Uhum, exatamente, falou tudo. Como, né, vai quebrar, né? Eles dizem, né, que vai quebrar, né? Porque a gente sabe que as grandes indústrias trabalham com caixa, né? Então, assim, joga lá o dinheiro no investimento, digamos, tem uma multa de 100 mil reais, né? Joga essa grana no investimento até pagar a multa, porque daí vai protelando, 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 até pagar a multa, né? Você já tem aquele dinheiro. Então, assim, as grandes indústrias, eles sabem, não é falta de dinheiro, tá? Não é esse problema. Então a gente sabe que não é falta de dinheiro, mas é essa justificativa de você não ter que pagar, né, pela destinação daquele resíduo. Pô, é um resíduo, né? Eu estou gerando um resíduo, então tem que ficar a cargo de quem? Né? Então é do gerador. E o que que você descobriu lá, Marcelo, do amianto lá? Você chegou a descobrir o que eles fazem, como que eles estão destinando? Não, eles não me deram informação nenhuma. E aqui Aham, da prefeitura aqui de São Paulo, aham, eles dizem que tem que dar um destino certo, um uhum, destino e uma maneira. Aí assim tem todo um procedimento, o jeito de coletar ele, como armazenar, como botar fora, tem tudo isso, mas ninguém fiscaliza nada, né? E não uhum, tem um local correto, um aterro sanitário, um local apropriado para a gente levar só o amianto. Não existe isso aqui. aham, Mas a aham. legislação diz que tem. E tem que, e ela diz bem claro o que se fazer com ele, mas porém você não acha solução. Tudo isso foi porque eu trabalho em manutenção industrial e eu estava prestando serviço numa indústria aqui, cliente da gente, e eu tinha Uhum. que desmontar 8 caixas d'água de 1.000 litros da Brasilite, amianto, para colocar as Ah, novas de plástico. E eu sim. não conseguia botar fora essas caixas d'água. Aham, aham. O que que você tem? Você tentou com as empresas aí em São Paulo de destinação de resíduo? É, aí Aham, nenhuma aceitava, né? aham. E a Aí eu, prefeitura também não deu nenhum tipo de instrução. não deu, nenhuma. Aham, Né? aham. Então E a o que que gente tem vocês fizeram com esse resíduo? eu coloquei na caçamba de entulho e fechei os olhos. E é isso aí, né? É, Aham, não tinha o que aham. fazer. Então ela foi parar em algum aterro, ou clandestino, ou de Sim. fato legalizado, mas eu Uhum. fiquei sabendo. Uhum. Sim, sim, claro. Aham. Mesmo porque Né? você não era o gerador, né? Você foi lá para prestar um serviço. Então, esse problema não era seu, na realidade, né? Você fez o que Era, você podia fazer. era da indústria lá no caso, né? Exato.
Mas Uhum, aí teria que exatamente. ter uma garantia solidária, né? A Brasilite deveria falar, gente, isso daí é comigo, pode deixar que eu vou Sim, mandar logística alguém aí. reversa, Vai né? estar resolvido. E não. Eles Uhum. tiraram o cavalinho da chuva, mas bonitinho mesmo. Ah, sim, sim. Ah, mas isso ocorre muito, viu, Marcelo? Isso ocorre muito. Em São Paulo, eu não sei bem como é que são as legislações com relação à destinação de resíduos. No Paraná, o cerco está fechando, assim, tá uma situação já mais complicada. Para esse tipo de resíduo de amianto, né, geralmente existe, né, o coprocessamento, que é a destruição do material em fornos de cimenteira, né? A prefeitura não comentou nada disso Não, com vocês? não disse nada a respeito disso, não. Uhum. Para você ver, né, que a falta, os poderes, né, públicos, eles também são muito falhos nessa questão da gestão dos resíduos, né? Ela é muito É. falha. Uhum, sim. Eles Opa, Eliane, dizem, eles dizem que a gente tem que fazer, colocam as obrigações, mas também não dão instrução. não dão o resultado final, né? Como você tem que Uhum. agir com aquilo. E aí, se você der bobeira aqui em São Paulo e te pegarem num flagrante aí, você Uhum. paga aí multas altíssimas por isso, né? Então é essa relação que ela é abusiva, né? Porque ao mesmo tempo que você impõe, né, uma legislação, você tem que trazer a solução. E trazendo a solução, você tem que instruir a população, né? Pois Só é. que isso é uma relação que tem que haver entre os poderes públicos e as indústrias, os poderes É, públicos e privados, né? Porque isso é de interesse, né, de todos. é, Então, se você não tem a instrução, como que você vai cobrar e de maneira demasiada no sentido de cobrar, né, uma multa alta? Se você não passa pelo processo de trazer a solução, dar a instrução, né? E é, isso não é só do poder público, como você mesmo disse, né? A própria indústria também ela se isenta de qualquer responsabilidade. aí eu consegui nas minhas pesquisas Uhum, saber como que isso é tratado na Europa, né? E lá uhum, não, lá é bonitinho o processo. Eles vão lá, uma empresa especializada, eles vão com aquele todo aparamentado, né? Com luvas, com aqueles macacão branco, só fica aí sim, os olhos de fora com óculos ainda. Vão com uhum, respiradores, eles desmontam as peças inteiras, eles uhum, pegam essas peças, embrulham elas em plásticos apropriados que não deixam vazar, sair ar, nada. e sim. E Toda uma aí eles colocam. metodologia dentro de uma É, normativa, né? Aham. isso. Que Aí com eles dão certeza essa desconto. normativa provavelmente deve ter sido instituída pelo poder público junto com a instituição privada, né? Com Sim, certeza. sim, sim. Uhum, uhum, Depois que descobriram que ele aí é um cancerígeno, né? Então, uhum. a exemplo vem. Proíbe-se primeiro no primeiro mundo, né? Em primeiro lugar no primeiro mundo. Isso. E o Isso quando não Brasil. mandam os resíduos para nós, né? Porque a gente tem Pois é. várias situações de resíduos sendo importados. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto. Ah, recebe aí meu lixo que eu te pago tanto, né? Então Joga isso aí no já aterro aí de aconteceu, com vocês certeza. aí. Pois é, isso mesmo. É isso aí. Pois Obrigada, é. Marcelo, Por pela nada, sua vou pôr no mudo participação. aqui. Por nada. Não, vamos falar. Olha lá, a Eliane também falou, professor, eu fiz meu TCC em gestão ambiental sobre geração de biogás. Foi no aterro sanitário e na usina de geração de biogás. Putz, é muito legal isso, né, Eliane? Essa experiência é super interessante. Eu espero que você tenha tido bons frutos. Sim, tive bastante frutos, viu? Colhi bastante frutos, professora. Foi Ai, que bom, Eliane. muito interessante. Vi que o quanto desperdiça, né? Que podemos Muito, utilizar essa muito. energia. Ai, É, gente, só fazendo um adendo, Eliane, que eu quero indicar para vocês. Gente, vocês podem dar risada. Tem uma série no Netflix chamada. Com aquele menino do High School Musical, o Zac Efron. Putz, eu não me lembro o nome da série agora. Deixa eu ver se eu acho aqui no celular. E fala justamente isso, Eliane, do aproveitamento de recurso que você tem ali e que está sendo desperdiçado, né? é um absurdo, professora. Eles só fazem pouquíssimos utilização da Uhum. energia.
pouquíssima. É uma vila só que eles estão utilizando a energia, né? E o gás. Sim, sim. Só poderia Sim, expandir para vários locais, né? com certeza, né, um formato de canalizar isso, de pressurizar isso, de poder utilizar isso de várias maneiras, né? Achei aqui, curte essa. É a tradução aí, né, da série do Zac Efron. E ele vai numa região na Noruega, que. Ai, também, né? Noruega, né, gente? Mas tudo bem. Que faz a reutilização dos vapores, porque, né, tem uma parte da Noruega que é uma região muito vulcânica, de muitos vulcões. Então, eles reaproveitam a energia que emana do fundo, né, do interior da Terra, né? Então, eles canalizam toda essa energia para usinas que abastece as cidades ali ao redor todinha. Né? Então foi uma maneira, e antes eles compravam energia, eles tinham que comprar energia dos países próximos, porque eles não tinham, né, como gerar lá, e daí eles viram essa oportunidade, né? Então é bem isso, você reaproveitar, né, os recursos, né, que você tem disponível ali. Então, assim, é o que eu falei, estava falando com o Marcelo, é falta de interesse de poder público, poder privado que acontece aqui no país, né? Por quê? Porque você tem condições de dar jeito para que esses problemas socioambientais que a gente está enfrentando, eles sejam minimizados. Né? Então, olha lá, Aliessa, prof, uma situação que aconteceu comigo. Foi quando fiz uma obra aqui em casa, pedi a caçamba para os entulhos e, por curiosidade, eu perguntei onde eles jogavam os resíduos e o motorista me falou que é só achar um terreno baldio. Sim, Aliessa, é. Olha, super acontece. Tá? Porque o que existe? Existe aqui no Paraná várias empresas, por exemplo, né, de destinação de resíduos da construção civil. Olá, Marcelo. Inclusive, tem uma que eu atendo, que fica ali em Araucária, é uma indústria que ela tem, então, grandes moedores, né, que você mistura todo esse entulho de cimento, gesso, né, e forma tipo uma matéria-prima, né, para a fabricação de outro tipo de blocos, né, para a construção civil. Então, é a reciclagem desse resíduo da construção. Então, assim, só que é o tal negócio, não existe a parceria entre os órgãos públicos ou as instituições públicas com essas empresas, né, de tecnologias de tratamento e reaproveitamento de resíduos, né, porque o foco, pessoal, não é quando a gente fala de poluição e de geração de resíduos, o foco não é a gente pegar e aterrar. Aterro, na verdade, tá fora de moda. Assim, acabou, não, sabe? No Paraná tá super fora de moda aterro. Inclusive, os aterros estão tendo graves problemas agora, né, com falta de clientes, né, que a gente fala de clientes, porque as indústrias têm que pagar para ter um espacinho lá no aterro, né? Então, a portaria 212 do ano passado, que o IAT, que é o Instituto de Água e Terra, o antigo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, né, instituiu, essa portaria, ela exige que as indústrias não enviem mais, é proibido enviar determinados tipos de resíduos para aterro industrial. Né? Então tem que se achar outras alternativas, né? Só que aí é que tá, que uma coisa que o Marcelo comentou, né? Que tipo, você vai no órgão público, você vai na prefeitura e eles não te dão nenhum tipo de instrução, não te trazem nenhum tipo de solução. Então, essa falta de comunicação entre as indústrias recicladoras, de gerenciadoras de resíduos, com os órgãos públicos e essa falta de informação é que muitas vezes atravanca aí a solução ou então a minimização desses problemas, né?
Guilherme, prof, mas essa questão dos resíduos não tem muito o que fazer, né? De um jeito ou de outro vai acabar afetando o meio ambiente. Então, Guilherme, é isso que a gente está discutindo, né? Que você está ouvindo aí. Existem sim tecnologias, hoje elas estão mais baratas, só que a falta de informação é que é o problema. A gente vai ter uma aula só sobre tratamento de resíduos, que eu vou trazer essas tecnologias para vocês, que é com o que eu trabalho dia a dia, né? E para vocês verem que existem possibilidades. Lógico que existem tratamentos que são de tecnologias mais avançadas, que na verdade é avançado para a gente, tá? Porque a gente vai para outros lugares. Então, eu fui para a Alemanha um tempo atrás com o pessoal de mestrado do PPG-MAU e que é da UFPR. Eles têm parceria com a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né? E é um programa só sobre gerenciamento de resíduos. É um programa de mestrado só sobre gerenciamento de resíduos. Então, a gente aprende muita tecnologia. Eu não fiz esse mestrado, eu fiz mestrado em outra coisa. Eu só fui junto com o pessoal porque eu achei interessante. Então, eles trazem muito conhecimento sobre tecnologias de tratamento e destinação de resíduos, que estão ligadas ou que obedecem à premissa básica da Política Nacional de Resíduos, que é a reutilização, minimização, né, ou diminuir a geração do resíduo, reutilização e reaproveitamento. Ou seja, você tentar reutilizar o máximo que você puder da geração dos seus resíduos, porque muitas vezes os resíduos de algumas indústrias são matérias-primas para outras indústrias, né? Então existe essa economia circular que acontece entre as indústrias, mas isso é um conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, né? Então, assim, é um mundo muito fechado, né? Além disso, as grandes tecnologias de destinação de resíduos que a gente vê aí afora, mundo afora, ainda não chegaram no Brasil, e se chegam no Brasil, elas ainda são muito caras. Então, as indústrias não querem pagar para isso. Hoje, a tecnologia melhor que a gente tem, né, a menos agressiva e a que tem a melhor solução por enquanto, mas que não, infelizmente, não reaproveita esses resíduos para poder reciclar, né? Porque a reciclagem ela minimiza o quê? Extração de recursos naturais. Por isso que é importante esses estudos de reaproveitamento de resíduos, né? Então, quando a gente não tem o conhecimento, ou quando vem para cá e está muito cara essa destinação, a gente tem a opção de coprocessar, que hoje é uma tecnologia bem mais em conta e muito melhor do que o aterro, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente. O Thiago, Fazenda Rio Grande recebe o lixo da região metropolitana. Sempre foi assim, né, Thiago? As regiões periféricas ou as regiões mais afastadas da metrópole, da região central de uma grande metrópole, né? Elas acabam recebendo, essas regiões, elas acabam recebendo todo o resíduo, né, gerado aí pela metrópole. Isso é bem complicado. Por isso que a questão da ideia, né, de reaproveitamento de resíduo urbano que eu falo é resíduo doméstico das nossas casas, né? Porque é uma geração grande, mesmo porque, gente, olha só como uma coisa está ligada à outra. Se a gente tem um crescimento urbano desenfreado, o que a gente vai ter? Né? Um aumento de geração de resíduos. Né? E a gente tem que destinar todo esse resíduo que a gente gera na nossa casa, né? Então, assim, aquilo que eu falei, a professora falou do enxugar gelo, né? De separar, não sei o quê. Existe um grande problema porque não existe uma educação para se fazer isso. Não existem recursos para se fazer isso, né? Então, por exemplo, quando você vai num supermercado da Alemanha, você já tem isso é a prefeitura que disponibiliza ou até vem de instituições privadas, as indústrias mesmo colocam lá, tipo Sadia, por exemplo, que seja, né, a BRF, pega, bota nos supermercados já a logística reversa ou a coleta dessas embalagens que são desnecessárias. Então, por exemplo, digamos que você compra lá uma lasanha, às vezes vem, tipo, numa embalagem de caixa, vem numa outra embalagem de plástico para daí vir a lasanha,
né? Então, quando você vai, por exemplo, num supermercado nesses países desenvolvidos, né? Então, quando eu estava lá, fui lá no mercado lá, então você tem umas gôndolas, assim, já na porta do mercado, que quando você sai, você já deposita esses resíduos que são, né, para reciclagem nas gôndolas das próprias indústrias de alimentos, né? Então, eles já fazem essa logística reversa na boca do supermercado. Até a gente aqui em Curitiba, né, viu alguma coisa parecida ali uma iniciativa nesse sentido, tinha nos mercados. Eu lembro que. Ai, que mercado que era aquele que acho que era o Mercadorama na época, perto da UTFPR, que tinha até uns latões assim para deixar óleo, para deixar plástico, umas coisas assim, mas não foi para frente porque exatamente não existe essa preocupação, né? Esse foco na educação ambiental, em como tem que fazer, o que tem que fazer, toda essa instrução, é como eu estava falando com o Marcelo, né? Não existe, então, essa não leva a sério, né? É tudo feito de qualquer jeito, ou seja, vamos fazer assim, pá, faz, mas dura lá 2, 3 meses, um ano e pronto, acabou, nunca mais se ouve falar disso. Né? Então, as coisas elas não são levadas adiante. Né? E essa é uma grande preocupação. Tiago também falou, aqui onde eu moro, se você separa o lixo, não adianta porque não tem coleta seletiva. Pois é, Tiago, exatamente. Né? Se você vai para muitas cidades daqui de Santa Catarina é um dos estados também que não fazem a segregação, né, da coleta seletiva, não tem em muitas regiões. Né? Então, tem que existir uma conexão entre o poder público e privado para que haja uma fiscalização e uma manutenção, né, dessas ações, né, de melhorias com relação ao gerenciamento de Professora, resíduos. Oi, quem falou? Marcelo de novo. Oi, Marcelo. Marcelo. Então, essa linha que o Tiago está comentando é bem interessante e ela traz renda, né? Um exemplo. Aqui onde eu moro perto aqui da Van Gogh, na Vila Matilde. E em frente tem um vizinho, um senhor, né? Ele se ocupa de pegar o reciclado dos outros vizinhos, então ele nem vai mais buscar, porque todo mundo aqui em frente, do lado, mais longe, separa e traz para ele. E ele não dá nada, a gente, ao contrário, fica satisfeito que ele pega. Sim. Eu botava lixo para a rua misturado com esses reciclados, era dia sim, dia não, dia sim, dia não. Agora eu ponho o saco de lixo uma vez por semana e olhe lá. Sim, que daí é só o orgânico, né? Porque o que faz mais volume é o reciclável. Isso, então. E esse reciclado, assim, eu conversando com ele, porque ele é bem próximo aqui da gente de frente, assim, sem se aprofundar muito, sem ir muito atrás, até mesmo porque o Covid aí atrapalhou, gera uma renda para ele de R$3.000. Olha só, sim, o que é lixo para uns muitas vezes é renda ou matéria-prima para outro. E a prefeitura não vem buscar. Então, se alguém não se incomodar, achar que tô mexendo com lixo, né? Não é para mim, porque eu sou um engenheiro ou sou um advogado, arquiteto. Não, é uma renda a mais e dependendo do que a pessoa coleta, já dá uma renda muito boa. Dá mesmo, Marcelo. Nossa, a gente observa assim que tem materiais que são muito bem pagos, assim, sabe? Então, por exemplo, esse plástico, o plástico é um grande vilão, né? Porque a gente tem N tipos de plásticos e nem todos eles são recicláveis. Na verdade, pouquíssimos tipos de plásticos, né, são recicláveis. Então, o que a gente observa é que os plásticos que são recicláveis, eles são muito bem pagos no mercado. Né? Então, que nem esses plástico cristal, sabe? Esses de embalagem que é transparente, não o filme, é o cristal, que ele é mais durinho assim, né? E serve para embalar equipamento, essas coisas. Esse tipo de plástico se paga no mercado aí cerca de R$1 o quilo, né? R$2 o quilo, entre R$1 e R$2 o quilo. Aí você pensa, nossa, para juntar 1 quilo, né? Mas é lixo. É resíduo. Tipo, se a pessoa estiver disposta, se a empresa estiver disposta, então hoje em dia tem muita empresa que trabalha só com reciclagem, né?
E é bem isso que você falou, tipo, se a prefeitura ou se os órgãos públicos ou privados não tomam essa iniciativa, né? Então aí a gente acaba observando algumas pessoas que conseguem, né, tipo, opa, notar que aquilo tem um valor agregado e fazer daquilo uma renda, né? O João, o descarte de lâmpadas e lixo eletrônico também não são muitos locais para descarte. Então, João, é bem complicado o resíduo eletrônico, porque ele é um resíduo misto, né? Então, ele é um resíduo de plástico, metal, diferentes tipos de plásticos e metais, né? Então, você tem um resíduo misto, difícil de ser reciclado, mas existem sim várias empresas recicladoras, coletoras e recicladoras de resíduos eletrônicos e lâmpadas. A lâmpada, dependendo do tipo de lâmpada, você precisa descontaminar. Então, lâmpadas de mercúrio, né, lâmpadas de metais, né, que são muito usadas aí em algumas indústrias, essas lâmpadas têm que sofrer, tem que sofrer descontaminação, então tem que existir um tratamento para ela, né? Mas existem sim empresas que fazem isso. Só que, por exemplo, João, sabe quanto que é para você descartar uma lâmpada em gerenciadoras de resíduo ou destinadoras de resíduo? É R$ 1,50 a unidade da lâmpada. Então, para você destinar, você tem que pagar R$ 1,50 por lâmpada. Uma indústria que gera 3.000, 5.000 lâmpadas, que vai fazer uma reforma aí, porque agora estão trocando tudo para LED, né, para economizar energia e também assim ambientalmente melhor, né? Daí a gente tem observado que as empresas têm se adequado a essa alteração aí de tecnologia das lâmpadas convencionais de hidrogênio e tal, para as lâmpadas de LED, né? E daí chega assim um pedido de orçamento. Preciso destinar 5.000 lâmpadas, quanto que é? Daí você fala o preço, o cara cai para trás, entendeu? O cara não quer destinar. E daí que jeito que ele vai dar? Ele vai dar o jeito dele, né? Porque o cara não vai pagar isso, entendeu? Então é bem complicado, sabe? Mas daí você tem indústrias e indústrias. Tem indústrias que já prevêem esse tipo de gasto, né? Esse tipo de custo, e já tem isso alocado no seu orçamento, né? Então, daí é que eu digo, né? São indústrias e indústrias. Só que daí é que tá. Como que isso pode melhorar? É com a evolução da tecnologia o barateamento, né, dessas tecnologias para que seja acessível para uma maior quantidade, né, de pessoas e instituições, indústrias e tudo mais. Então, são questões bem interessantes e que dá muito pano para manga aqui para a gente discutir. Mas bora lá. Então, a gente falou das consequências desses agravamentos, né? Desses problemas ambientais. E daí a gente parou aqui. Nossa, meu Deus do céu, gente, são 8 horas e a gente ficou. Mas a gente falou bastante coisa interessante, né? Veio bastante ideia legal. E daí a gente vai ver item por item sobre a questão lá dos problemas socioambientais, né? O primeiro deles é o crescimento populacional desenfreado. Então, a gente tem conversado aí, eu já falei para vocês, que a elevada taxa de crescimento populacional acaba acarretando o quê? Elevada taxa de consumo. Isso é inevitável, a gente precisa vestir, a gente precisa comer. A professora está aqui não para ser cochata, já falei, não é para ninguém virar indígena de novo, né? Morar na oca, viver de agrofloresta, não é isso, porque a gente demanda de conforto. Mas o homem inteligente precisa, na verdade, achar esse equilíbrio. O problema é que a gente depende de poderes públicos, né, e privados que muitas vezes não estão interessados nessa simbiose com o ambiente, né? Então, mas existem, né, maneiras de contornar toda essa situação. E é isso que os pesquisadores têm apresentado ao longo desses anos, né? Bom,
essa questão da elevada taxa de crescimento populacional, né, gera um resultado de insustentabilidade da natureza. Ora, mas por quê? Porque uma vez que você tem um crescimento populacional demasiado, com elevada taxa de consumo, consequentemente, né, você gera um resultado de insustentabilidade da natureza. Por quê? Porque você precisa prover para a sociedade. Para prover para a sociedade, você precisa consumir mais. Consumir mais é sinônimo de produzir mais. E para produzir mais, o que a gente precisa? De recursos, de matéria-prima, né, de energia. Então, a gente precisa de recursos. E muitos desses recursos, eles são advindos da natureza, né, de recursos naturais. E daí, quando existe maior taxa de retirada de recursos do que a reposição ao meio ambiente, a reposição desses recursos, né, ao meio ambiente, você tem esse desequilíbrio, que é o que está ocasionando todos esses problemas decorrentes dessas situações, né? Apesar, né, só voltando aqui, apesar de termos esse problema do desequilíbrio, da insustentabilidade da natureza, né, devido à taxa, né, a elevada taxa de crescimento populacional, a gente pode observar que existe o grande potencial da natureza se regenerar. Eu não sei se vocês já ouviram falar em regeneração da natureza. Agora com esse negócio de Covid aí, bem no começo ali, março, abril, quando as pessoas estavam bem isoladas, né, confinadas em casa, principalmente em outros países, né, que as pessoas tiveram um lockdown total e ficaram em suas casas, sem ir para a rua, né, toque de recolher e tudo mais. Não sei se vocês chegaram a ver, né, que muitos lugares, né, você tinha observação de flora, fauna, né, de animais, de vegetais, se regenerando, se reambientando em algumas áreas, né? Então a gente viu algumas notícias nesse sentido, né? Sim, o planeta, o meio ambiente, ele tem o poder de se regenerar naturalmente, né? Então é o que eu sempre falo, gente. Esse negócio assim de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que o planeta está em colapso, que o planeta Terra vai morrer, blá, blá. Não, 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 não. É porque o homem é egocêntrico, entendeu? A gente acha que a gente é único, que a gente, né, é assim um ser magnânimo. Né? Então a gente tem esse egocentrismo encalacrado na gente, e a gente acha que se o mundo acabar, é porque o mundo vai acabar. Não, não é o mundo que vai acabar, é a gente que vai acabar. Né? É a humanidade que acaba, são as espécies que acabam, porque o planeta ele continua aí, gente. O planeta faz parte de um sistema muito maior que a gente. Né? Então, esse negócio do egocentrismo de achar que o mundo vai acabar, não, o mundo não vai acabar, é a gente que vai acabar. Então, o problema é nosso se a gente estiver fazendo cagada, né? Então, assim, a regeneração ambiental, ela acontece. Então, o planeta, ele tem esse poder de se reestruturar, de se readaptar, de se regenerar, ok? Dizem que diminuiu o buraco na camada de ozônio. Ah, sim, Thiago, eu vi algo a respeito, vou ter que procurar, porque pelo que eu tinha lido de alguns estudos, não tinha muita relação com essa questão do buraco de ozônio, não tinha muita relação, tinha a ver com essa parte das baixas emissões de gases poluentes, mas também tinha outra questão natural que estava ocorrendo para a regeneração da camada de ozônio. Eu vou procurar e vou até anotar, calma. Eu vou anotar porque você agora me atiçou, porque eu lembro que eu vi esse estudo. Vou anotar aqui para buscar. Eu lembro que eu vi esse estudo e quero discutir com vocês. Camada Na de Itália ozônio, também, pandemia. Ai, que susto! Quem falou? na, na Itália também, o rio que corta lá Veneza, não Ah, sei quantos anos ficou sem peixe também e voltou a aparecer peixe no rio também. exatamente. Na Austrália lá, não sei, os animais começou a entrar na rua, no Japão, os animais Aham, sim. lá no meio da rua Para você como ver se... como a gente espanta, né, a natureza, Cauê. É o Cauê que tá falando? Isso. Ah, tá, é que tá brilhandinho aqui. Ai, acho que é ele.
É bem isso mesmo, Cauê. Mas, Thiago, bom você ter lembrado desse negócio da camada de ozônio. Eu vou dar uma pesquisa. Ai, porque eu tinha visto um negócio sobre isso, mas agora não tenho propriedade intelectual bastante para falar a respeito, porque eu preciso estudar. Bom, gente, então a regeneração ambiental ela ocorre, é um processo natural de recomposição da flora. É difícil falar de fauna, tá, pessoal? De animais, porque assim, fauna, a gente tem a vegetação, a recomposição ou regeneração da vegetação, ela é muito mais fácil do que de animais, porque assim, se o animal é extinto, entendeu? Agora, a vegetação, ela pode acabar, mas às vezes pode haver o quê? Resquícios no interior da terra que podem fazer com que ainda brote, né, as árvores ou aquela vegetação que ali estava alocada, né? Então, agora, por isso que é só flora, que não é fauna, né? Quando a gente fala de animais, se entrou em extinção, não há muito daí o que se fazer, perdemos o bichinho. Né? Então, o processo de recomposição da flora, ele é uma regeneração ambiental natural, né? E é um processo de recomposição que anteriormente foi eliminada de uma determinada área. Então, assim, se houve uma devastação de uma determinada área, aquela área, se deixada quietinha por um tempo, ela consegue se recuperar e consegue se regenerar. E essa regeneração, ela pode ser natural ou artificial. Bom, a natural eu vou explicar para vocês, mas a artificial, ela por si só se explica, porque a artificial ela é refeita pelo homem, né? Então, trazendo aí espécies ou espécimes, né, da flora vegetal, da flora daquela região que era nativa, né? Então, fazendo um reflorestamento, tá? Então, é artificial porque ela é causada pelo homem. Mas essa regeneração, ela pode sim ser natural. A professora tirou algumas informações aqui do site da Embrapa, tá? A regeneração natural, então, ela ocorre apenas pela ação da fauna, que é a vegetação de determinados ecossistemas e regiões, e do banco de semente natural. Sim, vocês já ouviram falar em banco de sementes? Vou colocar de novo o nome da série do Zac Efron no Netflix. Eu vi nessa série mesmo sobre Viu nessa série? Aham. Sim. Super massa, né? É lá no Peru, né? O Gustavo que tá falando? Isso. Você curtiu a série? Bem interessante, né? Curti, Porque é legal. eu vou falar uma coisa, eu tava com olha só, eu tava com preconceito. Quando eu vi que era o Zac Efron, eu falei, ai, não, que preguiça desse Vai piá. ser igual High School Music, né? Eu falei, não, que preguiça desse piá, meu, não quero assistir esse negócio. Aí a minha amiga, né, que é também da área do meio ambiente, ela falou, não, assiste aí, velho, muito massa, não sei o quê, putz, a gente aprende um monte de coisa, e não é que é mesmo? Eu adorei. Então, e daí essa série lá do Curte Essa do Zé, que tem, né, um episódio do banco de sementes de batatas, de vários tipos de batatas do planeta inteiro, e esse banco de sementes fica alocado no Peru. A gente tem o banco de sementes aqui da Embrapa, né? Então, a Embrapa tem um banco de sementes de vários espécimes também. Por quê? Isso é muito importante, gente, de existir bancos de sementes. Porque caso exista um desastre, uma catástrofe ambiental que devaste grande área de terras, né, e acabe com a vegetação nativa e a vegetação de determinadas regiões, a gente consegue recuperar, no caso daí, artificialmente aquela região. Daqui a pouco o cara começa a cantar. Quem, filho? Lá sim, lá na série. Não, mas não acontece. Mas eu fiquei com esse medo, Então, essa regeneração natural, ela pode ocorrer de um banco de semente natural. O banco de semente artificial é o que, por exemplo, aparece nessa série, né? Que ele apresenta lá do banco de semente das batatas, o banco de semente aqui da Embrapa, né? Esse é um banco de semente artificial, que o homem que cultiva, o homem que produz, o homem que faz o gerenciamento. Agora, o banco de semente natural são os brotos, são as sementes que estão alocadas em determinadas regiões e que estão assim no fundo da terra em que aquela devastação não conseguiu atingir, e elas ficam guardadinhas ali, aquelas sementes. E quando a terra, aquela região, ela é deixada,
né, descansar por um período de tempo, né, essa região começa, então, a sofrer uma regeneração natural, utilizando-se do seu próprio banco de semente natural. É bem interessante. Isso acontece por quê? Porque existem diferentes graus de maturidade, tamanho, composição de espécies, fazendo com que haja dinâmica dessa sucessão. Então, você tem, às vezes, passarinho fazendo essa função, né, das sementes, né, de serem então espalhadas, né? Então você tem uma série de uma dinâmica, né, que depende de vários parâmetros, né, para poder se regenerar, mas ela acontece. O que o João Vitor colocou aqui? O que é esse? É aquele da série? Não consigo ver. Tá pequeno? O que é, João? Eita, como é que eu fecho agora? Ah, consegui. João, pode falar. Arca de Noé das sementes. Ai, onde que fica isso? Eu não sei de tudo, tá, gente? É bom que vocês participem também. A professora, né, fala das teorias, alguma coisa assim, dá umas dicas, mas a professora também não sabe tudo da vida. Onde fica a Arca de Noé das sementes? Ah, sim, legal. Obrigada, Felipe. Obrigada, João. Olha aí, né? É bem isso. Então, ai, que lindo, né? Exatamente. Então, essa Arca de Noé serviria aí para uma regeneração artificial. Veja só. Então, sim, todo local, né, possui um banco de sementes. Isso é ultra necessário, né? Então, a gente está observando aqui que essa regeneração. Obrigada, João. Valeu. Vou guardar aqui esse e vou explorar esse link que você passou. O que a gente observa, então, pessoal, né, que essa questão da regeneração natural, ela ocorre numa dinâmica de sucessão, e essa sucessão, ela é influenciada por fatores bióticos, abióticos, ou seja, de vidas, né, de seres, né, ou de não seres, né, a gente vai falar sobre biota mais para frente, podem ser intrínsecos ou extrínsecos àquela região, ou seja, aquele banco de sementes pode ser daquela própria região nativa que está lá no fundo da terra, ou pode ser também extrínseco, né, ou seja, de fora, às vezes trazida por algum agente, né, disseminador de semente, como por exemplo os passarinhos, a uma determinada área, né? E os locais onde a regeneração natural ocorre sem o manejo, né, apresenta normalmente densidade e diversidade de espécies. Então, quando você tem uma diversidade de espécies ao redor da região devastada, você observa que essa regeneração natural ela ocorre com maior agilidade, né? E tudo mais. Então, é bem interessante essa questão da regeneração. O que a gente tem visto não era esse slide, é o próximo. Existem riscos, né, com relação a essa regeneração, né, da terra, dessa regeneração, né, ambiental. Então, você pode, às vezes, observar a vegetação competidora, né? Então, especialmente gramas exóticas ou então espécies que foram trazidas de outros ecossistemas. A gente até falou, alguém tinha comentado, né, aulas passadas, quando traz espécimes de outros países, né? Porque é outro ecossistema. Então, isso às vezes pode gerar alguma certa agressividade para o ambiente. E o ambiente tem que se adaptar àquela nova realidade. Porque muitas vezes essa regeneração natural, ela é natural, mas ela acaba sofrendo consequências, né? Então, o planeta ele se regenera, sim, mas querendo ou não, ele vai ter que se readaptar de alguma maneira, né? Então existem alguns riscos, porque nunca mais vai ser a mesma vegetação, a mesma fauna, né? Nunca vai ser a mesma coisa. Mas o que acontece é uma readaptação, né? Ocorre, né, algo diferente ali, mas que vai existir uma forma de vida, né, ainda naquela região.
A questão também de poder ocorrer, né, aporte de novas espécies devido à ausência de remanescentes de vegetação nativa. Então, como não tem mais a vegetação nativa, acaba crescendo outros tipos de vegetações, né, que trazidos, né, então, por agentes disseminadores. O solo pode estar compactado e erodido, daí já é um grande problema. Então, se houve uma devastação em determinada área, se houve a compactação do solo e a erosão do solo, é muito difícil, né, você ter germinação de espécies nativas, porque daí você teve uma degradação muito profunda naquela área. E daí é difícil de ela se recompor sozinha. Né? Então, às vezes, você tem que ter uma regeneração aí artificial. Né? Então, ocorrência de elevada infestação de formigas cortadeiras, né, em locais devastados, então, porque determinados insetos, determinados animais, eles são mais resistentes, né, a ações antrópicas de devastação, e esses animais, eles acabam sendo, então, proliferados, né, eles se proliferam mais do que em relação aos outros animais, aos outros insetos, e acabam gerando um desequilíbrio daquele ecossistema. Então, isso também é um risco, isso também é um problema. Por isso que, muitas vezes, a área devastada, ela precisa de muitos anos para se recuperar de uma maneira que volte a ser um ecossistema equilibrado, né? Por essas e outras que eu trago para vocês o exemplo de Chernobyl, né? Então, Chernobyl, né, então eu tirei aqui dessa referência, né, as fotos, as imagens e alguns tipos de informação, né? Então, a gente tem visto aí notícias, né, que Chernobyl, na década de 80, aí sofreu, né, com as explosões das usinas nucleares e o lixo radioativo, né, os resíduos radioativos invadiram a região, né, transformando a região numa região fantasma, né, então tiveram que abandonar tudo, sair dessa área contaminada, e essa contaminada, então, ficou isolada, né, essa área acabou ficando isolada. E agora, né, nesses últimos tempos aí, tem se observado, né, o crescimento de vegetações diferenciadas, a aparição, né, de animais, né, então você tem, ó, o crescimento, né, dessa vegetação, tá? Muitas vezes essa vegetação nem era oriunda, né? Porque a vegetação às vezes pode ter aquela espécie, né? De flora pode ter sido extinta, mas no lugar dela sobreviveram outras espécies, né? Então é tudo uma readaptação. E nos últimos anos, Chernobyl tem sido o foco de observadores e pesquisadores nesse sentido sobre a questão da regeneração natural de uma área devastada. Né? Então é bem interessante. Até tem uma reportagem aqui, não aparece, mas tem uma área de Chernobyl que tem as árvores que elas são todas vermelhas, elas já nascem assim. Não se sabe ainda se foi por uma causa de mutação genética ou se é uma espécie, né, de planta que não faz parte daquele ecossistema. Né? Então ainda estão, né, fazendo esses estudos em cima dessa área aí. Então, observou-se, né, a aparição de alguns animais. Na realidade, o que acontece com a fauna é outra questão. Então, assim, não é que tipo, ai, você tem animal, já dá para a gente ir, né? Já dá para o homem ocupar. Não, os índices de radioatividade e de poluição ainda são muito, muito altos. Não tem condição de vida humana ainda naquela região, né? Mas os animais que aparecem por lá ainda são em pequeníssimos números, né? Então, nas pesquisas que estão sendo feitas, inclusive no site que eu coloquei, tem algumas pesquisas relacionadas a isso. As pesquisas que estão sendo feitas é que as populações de animais são ainda muito pequenas, não tem como ainda provar ou dizer que os animais estão adaptados àquela região, né? A gente ainda observa, tem muitos animais que foram observados, né, com mutações genéticas, então ainda existe muito problema naquela região, mas o que a gente tem observado, o que está sendo observado é que a região, né, o ambiente, ele tem
tentado que se regenerar e se readaptar, né? Isso é muito interessante. E daí, pessoal, uma coisa, né? Daí eu tirei desse noticiário aqui, é que de uma maneira, uma coisa, tipo, tá melhorando, né, num sentido, tipo, putz, né, aquela região já tá começando a se regenerar, já dá para começar a fazer pesquisa sobre isso, né, o que que tá acontecendo, para a gente ter informação, né, sobre a regeneração ambiental. Porque ainda, querendo ou não, a regeneração ambiental é algo, né, novo, em que a gente tem visto nos últimos anos. E por que é algo novo? Por quê? Porque as consequências, né, de todos esses anos de exploração de recursos, de descaso com questões ambientais, de poluição, de destinação incorreta de resíduos e tudo mais, a gente só está agora tendo as consequências agora. Né? Então, é por isso que os olhos dos pesquisadores estão voltados para essas questões da regeneração ambiental. Então, algo, sim, é novo, digamos assim, né? E daí, quando a gente observa que algo está indo bem, né, a gente tem uma notícia triste, né, em que Chernobyl, em abril desse ano, sofreu com várias queimadas, né, focos de queimadas ocorridas nessa região, que atingiram regiões, inclusive, próximas, né, de Chernobyl, e essas queimadas geraram o fog radioativo, que é a fumaça, porque como está tendo a queimada nessa região e você tem uma alta taxa de radioatividade, você tem também emissões, né, de emissões de gases radioativos, gases poluentes. Oi, Eliane, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o desastre de Mariana, só que assim, como foi um desastre recente, Mariana e Brumadinho foram desastres recentes, né? Então ainda não se tem nenhum estudo de regeneração ambiental. Não se tem nada ainda, entende? Então por isso que eu estou dando esse exemplo de Chernobyl, tá? Porque como aconteceu na década de 80, você já tem mais dados, né, de regeneração ambiental. Aqui aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Então não tem ainda nada, tá? Quem falou alguma coisa? Cauê? Em Goiás teve algo parecido também, né? Sim, Que parece sim, exato. que Aham, tinha na década de um lá. 80, exatamente. Aham. Só que como não foi, foi agressivo mais para a população, não para o ambiente, né? Foi para a população. Porque o que aconteceu? O cara viu lá, né, o resíduo de... Ai, era urânio? Era raio-x, se eu não me engano. Era do raio-x, mas eu não me lembro qual composto, agora me fugiu. Não era urânio. Alguém lembra? Césio, isso, Césio 117. Muito bem, muito obrigada. Lembramos. Obrigada, Felipe. Então, o cara viu, né, aquela peça, pegou, levou para casa. Então, a contaminação, ela se deu pela população, não teve um agravante no caso ambiental, né? Mas se tivesse sido deixado lá, né, teria afetado aquela região e também causado problemas, né, com a população. Mas como a gente está falando de regeneração ambiental, eu peguei o caso de Chernobyl justamente por isso, né? Porque a gente tem observado essa recuperação lá do ambiente, né? E é um bom exemplo porque já está sendo estudado, né? Então, por isso que a professora não falou de Goiânia, né? Sobre essa questão do Césio, a contaminação do Césio, e nem também ainda dos acidentes de Mariana e Brumadinho. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando de tratamento de resíduos, né? Ok? Bom, e isso, né, essas queimadas, elas são geradas por quê? De novo, gente, por questões, né, de seca excessiva, decorrente de escassez de água, que são decorrentes de todos aqueles problemas ambientais que a gente falou anteriormente, né? Então, pessoal, fica aí a reflexão para vocês sobre essa descentralização do ego, né, antrópico, que é o ego humano, né, o homem ser o centro de tudo, o magnânimo de todos,
e a gente perceber que a gente não é nada nesse mundo, que o mundo vai continuar aí e que a Terra vai se recompor, ela vai se regenerar, ela pode levar milhões de anos para isso, mas ela vai continuar aí. E que o que a gente faz não é para a gente, né? O que a gente faz não é para o ambiente, é para a gente mesmo. Né? Então fica essa reflexão hoje. A gente vai voltar a conversar então a aula que vem, partindo aqui sobre recuperação da natureza, continuando o nosso tema de regeneração ambiental. Belezinha? Beleza, professora. Então tá. Obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, ou quem for tímido quiser me mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Boa aula para vocês, boa noite e até semana que vem. Vou postar o material lá na nossa pastinha e também lá no YouTube. Não se esqueça de compartilhar e acionar o sininho, tá bom? Beijo, boa noite, Liane. Beijo, boa noite, Marcos, Rose e Paulo. Tchauzinho. Tchau. Vou parar de gravar. Professora, eu não sei se está Oi, aí Léo. ainda. Oi. Tô. Eu tô anotando algumas coisas aqui do que a senhora disse e eu não peguei ali a parte do tripé. Eu sei que tem o braço social, o ambiental e qualquer outro. Econômico. Super importante para muitos. Para todos nós, na verdade, né? Ok. A outra coisa, eu não entendi muito bem quando a senhora disse sobre os depósitos de semente ali, né, o armazém de semente. É, tem o natural e o artificial, ou isso são as medidas para reflorestamento e tal? Ah, então, o banco de sementes, ele é O banco de sementes existe em vários lugares do país, né? E do mundo, do planeta. Então, vários países, várias cidades têm esse banco de sementes. O banco de sementes visa o quê? Visa armazenar as sementes de espécimes nativas. Ok? Para que a gente guarda? Porque se houver, por exemplo, uma catástrofe ambiental e a gente precisar fazer uma regeneração ambiental artificial, em que a gente vai ter que fazer um reflorestamento, né? O homem vai ter que ir lá e reflorestar, a gente tem uma base de sementes em que a gente pode pegar essas sementes para utilizar nesse reflorestamento, entendeu? Entendi. E Mas daí tem a isso é uma regeneração coisa. natural, que a professora estava falando da regeneração natural, que é quando o próprio ambiente, daí a gente não usa banco de semente, né? Mas o próprio ambiente ele é capaz de se recuperar. Ah, entendi. Isso, que daí a gente não usa o banco de semente, a gente usa o banco de semente natural, que é da própria terra. Às vezes a área foi devastada, mas ainda as sementes, os Ah, brotos da vegetação ainda ficaram no local, entendeu? E daí não precisa ser uma regeneração artificial. agora eu entendi. Obrigado, prof. De nada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, João. Boa noite. Amém. Você também fica com ele.